A paz, queridos, tudo bem? Sou o seu irmão Cristo Edson. Estamos mais uma vez aqui na nossa Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD. Estamos estudando nesse trimestre, terceiro trimestre de 2024, a nossa revista, onde traz o título O Deus que governa o mundo e cuida da família. Essa revista nos diz que os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração, ou seja, na Bíblia Sagrada. Na Bíblia Sagrada contém dois livros. Existe dois livros aqui, Ruth e Esther, onde nesses livros têm ensinamentos que nos ensinam a nossa trajetória, nos dias atuais. Serviu lá no passado para Noemi, quando estava em terra estranha, estrangeira, depois de perder seu marido, as suas noras, depois de perder seu marido, ela, com experiência, ela recebeu direção divina para reerguer e mudar a história de um povo, de uma nação. Agora, Ruth, com sentença de morte, por ser judia, e todo o seu povo, o povo judeu, sentenciado de morte por um inimigo, por uma conspiração, recebe livramento de Deus através de atitude, Então, nesses livros nos traz aqui uma grande reflexão, onde adquirimos experiências, ensinamentos, orientação para lidarmos com situações adversas. Porque nas nossas vidas existem situações em que nós precisamos de um certo equilíbrio para tomar uma decisão. E quando nós nos deparamos com uma orientação dessa, um ensinamento desse, em alguma circunstância que possamos passar, a gente pode lembrar de Ruth e de Esther, das adversidades que essas duas mulheres passaram, e elas venceram, porque simplesmente, ou melhor, por causa de uma confiança, não dela própria, não de mim próprio, não de nós próprios, confiarmos no nosso entendimento, na nossa capacidade de resolver situações. Não. Primeiro, refletir sobre o caso, pensar sobre a situação, confiar que tem um Deus que pode nos ajudar. E aí sim, a gente parte para a guerra. Tá certo? Vamos lá? Vamos nos aprender hoje, mais uma vez? Bom, então, lição 10. Existia um plano, ela precisou agora montar um plano para livrar-se. Um plano para livrar um povo que estava condenado à morte. Já tinha dia, data marcada, hora marcada para aquele ataque, Livramento e o papel de Esther. Então, o plano de livramento e o papel de Esther. Qual o papel de Esther nesse plano? Qual o papel de Esther nesse plano de livramento? Vamos lá? Bom, a nossa lição, ela é a de número 10, como já falei. O texto áureo da nossa lição nos diz assim, olha, antes
da graça. Não, perdão. Estou noutra lição. Vamos lá. Vamos voltar aqui, irmão Edson. Agora sim. Ó, textual da nossa lição. Da nossa lição. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele em que nele espera. Isaías, capítulo de número 64, versículo 4. Verdade prática nos diz: é nos momentos dramáticos da vida que mais aprendemos a confiar em Deus e a depender dele realmente. É verdade. Existem circunstâncias em que nós não encontramos a saída e aí a gente joga para Deus, né? Quando deveria ser o contrário, né? Quando estivermos numa situação tão boa quanto, precisamos continuar confiando em Deus, porque aquela situação foi Deus que proveu. Mas é tendência do ser humano, às vezes, só lembrar de Deus nos piores momentos da sua vida. Mas nessa lição nós vamos aprender que sempre precisamos confiar em Deus, tá bom? Vamos adiante? A lição ela está pautada no livro de Esther, no capítulo 4, do versículo 5 ao versículo 17, e no capítulo 5, versículo 1 ao 3, e depois versículo 7 e o versículo 8. Não vou ler para ganharmos tempo, mas esta lição, essas passagens bíblicas vai narrar a situação em que Esther fica sabendo da conspiração, do que estava acontecendo, da sentença, que agora o povo judeu estava sendo, existia um decreto, uma lei, um mandato, contra eles, e tinha uma sentença de morte. Quando ela recebe, ela agora, passa a montar um plano para falar com o rei Assuero. Vamos lá. Bom, a introdução da lição diz o seguinte: nesta lição estudaremos as atitudes de Mardoqueu e Esther em favor de todo o povo judeu. Qual foi a atitude que eles tomaram? O decreto do rei estava assinado. A ordem de exterminar havia chegado a todas as províncias. O dia da matança estava definido. Era preciso clamar a Deus e agir sob sua direção. Agir com a orientação divina para tomar uma decisão, para que ela tivesse agora um auxílio para esse plano, porque existia uma conspiração e um plano foi montado para a morte dos judeus. Tá certo, amados? Vamos lá. Choro e lamentação. No capítulo de número 4 do livro de Esther, narra que Mardoqueu agora ele descobre esse plano de Amã, Conhecemos a história, a lição anterior fala sobre Amã, onde ele era inimigo de Mardoqueu. Mardoqueu era judeu, Amã inimigo de Mardoqueu. Aí nós também contamos a história que ao longo de toda a história, Mardoqueu, possivelmente sabendo que Amã era inimigo dos judeus, porque o seu bisavô
Quis, que era pai de Saul, teve um problema com Agag, rei dos Amalequitas, que era da mesma linhagem, da mesma família de Amã. Então, sabendo disso, Mardoqueu, sabendo dessa situação, a história dizia que esse camarada era inimigo dos judeus, certamente já vinha de outras gerações, da quarta geração na qual nós falamos, da terceira geração aqui, no caso aqui do seu bisavô, seu bisavô, na qual Saul, que era pai do seu bisavô, teve um problema lá, onde esse Agag aqui, ele planejou contra Saul, contra o povo judeu. Lembrando que Saul era da tribo de Benjamim, assim como Mardoqueu também pertencia à mesma tribo de Benjamim. E existia esse inimigo dos judeus, pertencendo à mesma gangue. Eu chamo de gangue porque era Agag, rei dos Amalequitas. Por sua vez, mandou matar os profetas do Senhor. E agora o Senhor ordena, Samuel ordena que Saul matasse os Amalequitas. Quer dizer, não Samuel, mas orientado por Deus para que matasse os Amalequitas. Conhecemos a história. Saul tomou outro rumo, desobedeceu e tal, não fez o compromisso, aquilo que Deus pediu para ser feito. Isso é verdade. Mas nem por isso tira a identidade de Saul. Saul era judeu. Por isso existia um inimigo com ele. Independente da pessoa, ele é servo de Deus, ele pode ter os seus deslizes, assim como aconteceu com Saul. Ele continua sendo servo, continua tendo inimigo. Às vezes ele acaba apadrinhando com o inimigo, foi o que aconteceu com Saul, perde a salvação, mas existe um inimigo forte contra ele. Nesse caso aqui, Amã era um inimigo forte contra os judeus. E por quê? Porque já vinha de outras datas. Isso aqui é como se fosse no sangue. O inimigo, ele está no sangue dele, que ele é inimigo de Deus. Acabou. Ele não pode ter mais participação no reino, então a função dele é se opor. Sempre foi assim, se opor. Então conhecemos essa história aqui. Agora, esse camarada monta um plano para matar os judeus, por causa que nós também já conhecemos, por causa da fidelidade de Mardoqueu, nós também já conhecemos. É só uma introdução para a gente fazer uma retrospectiva das lições anteriores e da lição última, na qual falamos. E agora Esther tem um problema, E que problema? Muito grande. Porque aqui ela dependia de uma situação, na qual essa situação ela não conseguia resolver. A história vai dizer que ela não conseguia resolver sozinha. Porque existia um decreto. Como diz a minha mãe, palavra de rei não volta, não volta. Mas existe um rei que é o rei dos reis. Aí a palavra dele não volta. A Bíblia diz que ele não muda e nem tem sombra de variação. A única que não pode mudar. A palavra de Deus diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E mediante isso, Deus pode quebrar situações em que para o ser humano é impossível. Ele muda decreto, ele muda leis, ele muda
todas as coisas, porque ele é dono de tudo e ele pode fazer. Somente Deus pode. Muito bem. Vamos adiante. Tópico de número 1, né? Tópico de número 1 é o perigoso plano e o temor de Esther. Então, o perigoso plano. Perigoso plano. Vamos ler um pouquinho aqui para a gente entender o que é isso. Mardoqueu não escondeu seu abatimento. Então, ele ficou abatido quando ele soube da situação. O quadro trágico produziu nele um profundo lamento. Do palácio, Esther soube da crítica de Mardoqueu, da situação do seu primo, e compadeceu-se, mas não sabia o motivo. Então, ela ficou sabendo, não sabia o motivo. Sua atitude foi enviar roupas e vestes para ele, e ele recusa a usá-las, né? As roupas que é enviada, porque ele estava no palácio e ele não podia viver daquele jeito, estar de saco, de roupas de saco. Mas ele estava criticando, era um lamento, era uma maneira dele clamar por socorro, né? Aí Esther precisava saber o que estava acontecendo, né? Ela precisava saber o que estava acontecendo porque o problema era grave. O que aconteceu? Enviou o servo dela, o conservo, assim, dizendo, né? Por nome de Ataque, que tinha sido deixado pelo rei para trabalhar no palácio, né? Ficar ao favor ou a favor de Esther, né? Aí, chegando lá, ele pergunta por que ele estava daquele jeito. O que acontece? Mardoqueu não estava apenas querendo chamar a atenção de Esther. Seu sentimento era sincero, assim como de todos os judeus da província, diante da ordem de matança emitida pelo rei. Na verdade, não foi o rei que emitiu. Quem emitiu foi Amã. Quem emitiu aquela ordem foi Amã, em combinação com o rei. A Bíblia vai dizer que o rei deu ordem para que ele fizesse o que ele bem entendesse. E no entendimento dele, no consentimento dele, ele fez aquela carta e mandou para as províncias, todas as 127 províncias, tá? E aquela ordem circulou por todo o país, aquele grande país, aquelas 127 províncias, e a sentença estava feita. Muito bem. Mas também era preciso que a rainha soubesse de tudo o que estava passando. Compartilhar nossos sentimentos com as pessoas certas é necessário e nos faz bem. Muito bem. No livro de Romanos, no capítulo de número 12, versículo 15, vai dizer que nós precisamos, né, alegrarmos com os que alegram, mas chorar também com os que choram, né? E Esther precisava compartilhar isso com outras pessoas, né? Mardoqueu assim fez com ela, e ela agora tinha uma missão para aquilo que estava acontecendo. Em um momento de profunda agonia, Jesus também diz o seguinte: ele abriu o coração e rogou aos seus discípulos que não o deixasse só, né? Conhecemos a história no livro de Mateus, capítulo 26, do 36 ao 38. Ele, né, vai para orar na situação onde o inimigo estava, né, oprimindo, né? E na agonia da morte, ele pede para que não ficasse só, que os inimigos, discípulos, ficassem com ele ali
alguns momentos na qual ele foi orar. Quando ele voltou, eles estavam dormindo, né? Tá certo, amados? Vamos lá. Obstáculo real. Por intermédio de ataque, Mardoqueu deixou Esté informado de tudo de todo o ordiloso plano de Amã, enviando-lhe inclusive uma cópia do decreto. Então, nesse caso aqui, o subtópico 2 é Mardoqueu, sabendo da situação, ele envia para Esté, ele manda para Esté a situação e ele diz o seguinte: vai uma cópia do decreto. Vai uma cópia do decreto e você veja o que está acontecendo conosco. Dentro desse decreto tem uma ordem assinada pelo rei. Que ordem é essa? Matança de todo o povo judeu. Todos o povo judeu está determinado à morte em um só dia. Em um só dia, beleza. E aí, Esther, o que fazer? Aí ele diz o seguinte: qual foi a petição dele? Ele pede para que Esther fosse ao rei e suplicasse pelo povo judeu. Você está no palácio, você pode ir lá falar com o rei. Eu não tenho acesso para falar. Falamos do acesso na missão passada, correto? Importante ter esse acesso. Agora Esther precisa ir falar com o rei. Precisa, é necessário. Precisa e é necessário. Uma coisa é precisar, outra coisa é ser necessário. Esse caso aqui era preciso e necessário ir falar com o rei, tá? Não tinha uma situação, não precisava falar com o rei. O problema é que tinha um obstáculo. Tinha um obstáculo aqui para falar com o rei. Qual era esse obstáculo? Existia uma lei que não permitia que ninguém fosse ao rei se não fosse chamado, né? Precisava ser chamado. Ser chamado. E a Esther diz o seguinte: olha, mas havia um obstáculo. Esther respondeu a Mardoqueu, lembrando-lhe da lei, que não permitia que qualquer pessoa, ou homem ou mulher, fosse ao interior do palácio sem ser chamado pelo rei. Esse era o obstáculo. E aí ela diz: olha, a sentença era de morte, salvo se o rei estendesse o seu cetro de ouro. E ela diz assim: olha, acredita-se que em rigorosa norma existia, porque os reis temiam ser vítimas de conspiração, ou como ocorreu por muitos deles ao longo da história de morte no trono. Muito bem, aí Esther vai dizer o seguinte: precisava ser chamada, e ela naqueles últimos 30 dias não tinha sido chamada ao rei. Ela vai dizer: olha, é complicado. O pedido, posso até ir, só que eu vou correr risco de morte, né?
ou correr risco de morte. O que Assuero temia? E sobreveio. A informação não vai dizer que Assuero temia isso, mas ele acabou sendo morto, assassinado, em 465 a.C., no palácio. Mas vamos voltar aqui na história. Mardoqueu não se condoeu com a resposta de Esther. Muito bem. Pediu, ela disse o seguinte, pediu que dissesse a ela que não ficasse em sua posição por estar no palácio, pois a ordem real era exterminar todos os judeus sem exceção. Esther vai dizer que ela, tipo assim, é muito complicado. Existe uma lei que não permite que eu vá falar com ele, com o rei, a não ser que eu sou chamada. Aí irei, e mesmo assim o rei precisa esticar o cetro de ouro para que eu possa tocar na ponta do cetro, e aí eu faço a petição. Caso contrário, está complicado, porque nos últimos 30 dias não fui chamada para estar na presença do rei. Aí Mardoqueu diz para ela o seguinte, vai dizer o seguinte, pediu que dissesse a ela que não ficasse em sua posição por estar no palácio, pois a ordem era de exterminar, existia uma ordem real de exterminar todos os judeus, sem nenhuma exceção, inclusive ela que estava no palácio, ou seja, nem ela mesma estava livre daquela situação. Se Esther não se dispusesse a interceder junto ao rei, Mardoqueu confiava que a providência divina, se manifestaria de outra forma. Ele vai dizer, se você não olha por causa da tua posição, porque a providência divina vai manifestar de outra forma, ou seja, a confiança em Deus. A confiança em Deus. A expressão socorro e livramento, quando diz socorro e livramento doutra parte virá, ele está falando virá da parte de Deus. Revela a confiança em Deus acima de todas as coisas, acima de tudo. É isso. A pessoa precisa confiar em Deus. A confiança em Deus muda situações, muda história. Esther capítulo 4, versículo 14, está aqui a confiança de Mardoqueu. Quando supervalorizamos pessoas, por mais importante que essas pessoas sejam, nos esquecendo que nosso socorro vem de Deus, fazemos delas um ídolo, Isso é verdade. A gente valoriza pessoas, por mais importante que elas sejam. Não podemos idolatrar a idolatria, porque a idolatria ela nos traz um pecado onde Deus abomina. No Salmo 121, versículo 1 e 2, vai dizer que o salmista, embora não temos aqui a identidade do salmista, mas o salmista vai dizer, é um cântico dos degraus, onde o salmista vai dizer o seguinte: elevo os meus olhos para os montes,
de onde me virá o socorro? Ele faz uma pergunta para ele mesmo. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Aí ele mesmo responde para ele: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então é importante a gente confiar em Deus. Então ele olha ali, o meu socorro vem do Senhor. Não importa a situação, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Tá certo, amados? Primeiro Deus, depois o homem. Esther convenceu-se de que precisava agir. Quando ela recebe aquela situação, ela fica sabendo realmente do que estava acontecendo ali, que existia uma conspiração contra o povo dela e ela, certamente. Agora eu preciso agir. Terceiro tópico aqui, ó. Segundo subtópico do segundo tópico. É preciso agir. E agora, Esther, a sentença de morte, o que eu devo fazer? Temos que agir. Tem que agir. Tem que haver uma ação imediata, urgente. Falar com quem? Tem que falar com o rei. E como é que eu faço para falar se tem uma lei que impede? Então, eu vou falar com o rei dos reis, para ele me orientar como que eu vou falar com o rei. Mas eu preciso falar com o rei. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Está vendo, amados? Qual a situação que você tem enfrentado? Você precisa resolver ela, não é? Precisa falar com quem vai te dar as diretrizes, mas você não tem um meio de falar? Então vai falar com Deus primeiro. Fala com o Senhor dos Senhores. Qual é a situação? É dívida? Está passando por problemas de saúde? Está passando por problemas financeiros? É no emprego? É na empresa? É na família? Vai falar com o Rei dos Reis. E depois você vai na ação. Age, né? Mas primeiro, vamos pedir orientação a Deus. Porque Ele nos orienta. Olha o que aconteceu aqui com essa mulher. Presta atenção aqui. Esther convenceu-se de que precisava agir. Antes de tudo, porém, era preciso clamar a Deus para que se dirigisse e lhe desse graça diante do rei. Então era preciso ela falar primeiro com Deus, para que Deus a orientasse, para ela ir até Assuero. Embora era seu marido, esposo, mas ela não tinha essa liberdade de ir falar com ele de qualquer maneira, né? Então, reflete nisso aqui. Para falarmos com Deus, também não podemos ir assim, de peitos abertos, falar com Deus. Precisamos nos preparar para falar com Deus, né? Orar, buscar, para ter intimidade com Deus. A Esther foi fazer isso. Em sua resposta, Mardoqueu pediu que ajuntasse todos os judeus em Suzã. Junta todos os judeus da capital, todos os judeus da cidade de Suzã, e jejuam por mim durante 3 dias. Ela faria o mesmo jejum com as moças a que assistiam no palácio. Ela diz: olha, junta todos, jejuam por mim, por 3 dias. E eu, 3 dias. E eu também farei aqui no palácio, junto com as minhas moças, as mulheres que estão a meu serviço. Eu vou fazer isso.
Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que a unção, ela despedaça o jugo, né? Então ela agora buscando o reforço espiritual para ir falar com Assuero, né? Equilíbrio e prudência espiritual nos fazem entender o tempo e o lugar de Deus e o nosso no cotidiano da vida. Esther precisava tomar uma atitude, sabendo de uma situação, ela precisava tomar uma atitude. Tome a atitude, amado irmão. A situação está precária, precisa tomar uma atitude, mas prepare-se para tomar essa atitude. Não age precipitadamente, não age com o impulso do problema. Tenha prudência, tenha paciência, tenha graça, busca em Deus orientação para agir. Preciso agir? Precisa, mas não vá com a guarda aberta. Não faça isso. Em suas respostas, Mardoqueu pediu que ajuntasse todos os judeus de Suzã e fosse jejuar por ela, e ela também ia fazer o mesmo para com as moças, para ir falar com Deus. Antes de falar com Mardoqueu, falar com Assuero, desculpa. Antes de Esther procurar o rei, os judeus deveriam buscar a Deus, tá vendo? Eu vou falar, mas antes vamos pedir orientação a Deus, vamos nos fortalecer. Uma triste característica de nossos dias são o secularismo e o materialismo. Lucas capítulo 18, versículo 8, vai dizer que o Senhor Jesus, ali naquela passagem bíblica, ele faz uma pergunta: porventura, quando vir o Filho do Homem, achará fé na terra? Porque o povo estava envolvido com situações materialistas, secularismo, individualismo. E aí, não tem confiança em Deus. Aí ele faz essa pergunta: será que achará fé na terra quando vir o Filho do Homem? Entendeu, amados? Se a gente não tiver a nossa fé alicerçada em Deus, nós não vencemos os nossos problemas. A nossa fé precisa estar alicerçada em Deus. Buscar em Deus a confiança no Senhor. Muito bem. Confiança em Deus não é tentá-lo. Esther confiava em Deus, mas não agiu de forma a tentá-lo. Não. Através do jejum, os judeus pediam a intervenção divina para que o rei aceitasse a presença de Esther e ela alcançasse o que pretendia. Através do jejum, ela fortalecia e ela recebia orientação e sabedoria para estar falando com o rei. Todavia, isso poderia não acontecer. Todavia, isso poderia não acontecer. Por isso mesmo, confiando, Esther estava disposta a morrer. Ela diz: perecendo, pereço. Quando ela fala lá, capítulo 4, versículo 16, ela diz: eu vou falar com ele. Primeiro nós vamos fazer isso, vamos nos fortalecer, vou pedir orientação divina e vou. Se eu perecer, simplesmente pereço. Existe um decreto mesmo, mas a confiança
levou ela a tomar essa atitude e enfrentar. A situação é difícil, vamos nos pedir orientação divina e vamos enfrentá-la, né? Deus não livrou Daniel da cova dos leões, mas ele livrou Daniel na cova, né? Ele não se rendeu. Ele não se rendeu ao inimigo. Não apadrinhou o inimigo. Ele foi lançado na cova. E Deus lá fez a obra. Porque ele estava disposto a confiar em Deus. Muito bem. Aqui, a referência que eu acabei de falar. Diz assim, décadas antes, na Babilônia, 3 outros judeus haviam demonstrado esta mesma fé e disposição. Está vendo? A referência aqui de Daniel, que eu acabei de citar. A soberania divina não pode ser desafiada por ninguém. Não pode, meu amado. Não pode. A soberania divina não pode ser desafiada. Lembra de Jó? Capítulo 2, versículo 9 e 10, quando a mulher de Jó diz que, fala para Jó, ainda confia, ainda tens confiança, ainda tem fidelidade a esse Deus, amaldiçoa e morre. Não está vendo a tua situação? E qual foi a resposta de Jó? Disseste como fala uma doida qualquer. Recebemos o bem, por que não o mal? E a Bíblia vai dizer que, mesmo nessa circunstância, Jó não apadrinhou a sua mulher para seguir o conselho dela, mas ele confiou em Deus, e nós sabemos do resultado. Deus livrou Jó daquela situação. Tá certo, amados? Muito bem. Terceiro tópico. Qual é o terceiro tópico? O plano Esther entra à presença do rei e propõe um banquete. Esther entra e fala com o rei. Entra, acesso. E Esther agora tem o acesso livre para falar com o rei. Olha a importância do acesso. Até então existia um obstáculo, onde ela disse que era impossível, mas depois dela saber toda a situação, ela agora monta um plano, recebe orientação, e agora ela vai falar com o rei. Tá certo? Ela agora vai falar com o rei. Olha, ação. Primeira, prudência. Preparação. E ação. Prudência, preparação e ação. Ao decidir entrar à presença do rei, Esther estava sujeita a qualquer ação dele quanto a vice. Ela estava sujeita a qualquer ação, porque existia uma lei que ela não podia entrar, mas ela tinha buscado em Deus o revestimento. A vida ou morte, a ação era a vida ou morte.
era um grande desafio. Por isso, Esther se preparou. Se preparou como? Espiritualmente, quando ela chamou o povo para orar e para jejuar. Emocionalmente e fisicamente. Então aqui tem um preparo. Esse preparo aqui, ó. Deixa eu botar numa outra cor. Esse preparo, ó, foi espiritual. Emocional. Primeiro espiritual, segundo emocional, terceiro físico. Fisicamente. Vamos falar cada um deles. Ó. Depois de 3 dias de oração, 3 dias de jejum, pôs suas vestes real ao palácio interior da casa do rei, diante do salão onde ficava o rei. Então, depois de 3 dias, esse preparo aqui, ó, foi por 3 dias. Ó, esse preparo aqui foi por 3 dias. 3 dias. Emocional. Ela foi bonita. Não, fisicamente. Emocional. Ela precisava ter equilíbrio. Equilíbrio para falar. Equilíbrio. Equilíbrio para falar. Fisicamente, ela foi bonita para falar com o rei. Ela se preparou, ela se vestiu com as vestes reais. Foi bonita. Não foi de qualquer forma. Ela vestiu as suas vestes reais para falar com o rei. Tá certo? Ó, sua conduta nos ensina como devemos ser precavidos para tomar atitudes importantes que podem impactar nosso futuro. Ela estudou o caso. Ela calculou os pós e os contras. Ela analisou todo o processo que podia impactar durante aquela situação. E ela vai falar com o rei. Mulheres sábias, como Esther e Abigail, conseguem resolver grandes problemas e evitar muitas tragédias. A Bíblia vai falar que a mulher sábia edifica a casa e a tola destrói com as suas próprias mãos. Provérbio capítulo 14 e o versículo 1. Está aí um endereço bíblico para você mostrar para sua esposa, caso está enfrentando alguns problemas, como a mulher de Jó. Né? A mulher sábia, ela edifica a casa. Ela pode evitar problemas, tragédias na casa, na família, na sociedade. Pode. Muito bem. Voltando aqui. Subtópico 2. Subtópico 2 do terceiro tópico, tá? Diz assim: estendendo o cetro. Esse cetro era o sinal do aceite do rei. Alguém fosse falar com ele, se ele estendesse o cetro, a pessoa podia tocar
E aí tinha permissão para falar. Ela foi falar com o rei. Assentado em seu trono, Assuero viu Ester e estendeu para ela o cetro. Opa! Graças ao Deus que eu sirvo, um milagre aconteceu. Eu já tenho a oportunidade de tocar a ponta do cetro. Toque, meu irmão, toque no cetro. Tem esse acesso, fala com o rei. Louvado seja o nome do Senhor. Deve ter sido um grande alívio para a corajosa judia, a corajosa Ester, quando ela chegou ali com aquele coração batendo, mesmo confiando em Deus, lógico, mas quem não tem medo, não? Todos nós temos medo, enfrentamos o inimigo com medo, porque a Bíblia diz que ele é poderoso, ele só não é mais que Deus. Temos que ter sim prudência, mas confiança também em Deus. Ela se aproximou e tocou a ponta do cetro, cumprindo o protocolo. Ela cumpriu o protocolo, toca na ponta do cetro, e aí recebe, como era incomum alguém se apresentar diante do rei, sem ser chamado, Assuero logo perguntou o que estava acontecendo. Até Assuero ficou surpreso daquela atitude, porque não era comum alguém apresentar lá sem ser chamada. Até ele ficou surpreso. Aí ele pergunta para ela, né? O que é que tens, rainha Ester? O que é a tua posição? E qual a tua petição? O que é que você tem? E o que veio fazer aqui? Louvado seja o nome do Senhor. Eu vim trazer a minha petição. Eu vim trazer o meu pedido. Lembra da passagem que o Senhor diz? Pedi e dá-se-vos-á, batei e a porta se abre, né? Mas ele disse que para isso preciso eu invocar o seu nome, preciso eu estar nele e as palavras dele estiverem em mim, para eu ter esse acesso à porta, para a porta abrir. Ester abriu essa porta com o jejum que ela proclamou por 3 dias. Por isso a porta abriu. Por isso ela teve acesso de tocar no cetro que dava a condição para ela falar com o rei. Tá certo? A disposição de vontade do rei foi manifestada com o uso de uma frase em que era comum nessa ocasião, mas que, segundo estudiosos, não se interpretavam de forma literal. Aí vai dizer que Herodes também fez essa mesma frase. Qual era a frase? Pede o que queres. Qual a tua petição? E Ester não podia ter feito a petição naquela mesma hora? Podia, só que Ester teve prudência. Ester teve prudência. O que é que nós temos que fazer? Temos necessidade da situação? Preciso falar? Tem que esperar a hora certa. Tenha prudência para esperar a hora certa. Como que eu sei a hora certa? Orientação divina. Receba orientação de Deus para saber a hora certa de entrar à presença do rei. Em sintonia com Deus. Olha que maravilha. Em sintonia com Deus. Terceiro subtópico, sintonia. Com Deus. As circunstâncias narradas no livro de Ester nos permite dizer que ela, em seu coração, estava em plena sintonia com Deus.
mesmo o rei se prontificando imediatamente em atendê-la, Esther agiu com cautela. Cautela, lembra que eu acabei de falar? Prudência? Cautela. O rei já tinha dado a oportunidade que ela foi lá buscar? Tinha. Mas o que ela fez? Teve cautela para falar. Na hora certa eu falo. Cautela, para falar. Não sai falando, jogando conversa ao ar, não. Espera a hora. Esteve cautela para falar. Apenas o convidou para um banquete junto com o inimigo. Banquetear junto com o inimigo às vezes você precisa colocar ele do seu lado, de olho nele, mas do seu lado, para entender as suas artimanhas, atitudes. Não apadrinhar ele, não, vigilância com ele, mas às vezes precisa. Esther fez isso. Olha, rei, vai a um banquete, mas leva o segundo camarada do rei. Na ocasião, o rei resolveu sua disposição em atendê-la a qualquer pedido de Esther. Nessa ocasião, ele diz: olha, pede o que queres, mas ela continuou prudente. Era a segunda oportunidade, mas ainda não era o momento adequado. Não. Tenha calma que eu vou fazer a minha petição. Na hora certa eu faço. Esther convidou Assuero e Amã para outro banquete no dia seguinte, quando faria seu pedido. Uma noite decisiva mudaria o curso da história. Os desígnios de Deus são perfeitos. A providência divina estava guiando Esther em todos os detalhes. Em todos os detalhes o Senhor, Deus nos guia, desde que a gente peça realmente a Ele orientação e siga as orientações de Deus. Conhecemos essa história e aí Esther foi sucedida quando ela faz a petição na hora certa com o inimigo na frente. Aí não tem como, ele sai fora. Não precisa de mais ninguém provar nada. Ele está ali, presente na abertura daquele arquivo. Lembra do arquivo lá atrás? Que o rei tinha arquivado? Pois é. Agora, nenhuma outra conspiração. O rei agora tem um arquivo que precisa ser aberto, né? Mas a rainha teve prudência para abrir isso pessoalmente junto com o inimigo do lado. Tá certo, amados? Até aqui, finalizamos a nossa lição. Podemos concluir a nossa lição seguinte, dizendo que confiar em Deus e depender dele nos faz viver experiências extraordinárias. Confiar em Deus nos faz viver experiências extraordinárias. O agir divino manifesta-se em todas as áreas de nossa vida. Todas as áreas de nossa vida manifesta-se o agir divino. Que Deus em Cristo nos abençoe, que Deus em Cristo nos dê um domingo maravilhoso na sua presença, com uma aula maravilhosa. Te aconselho a compartilhar esta aula com seu amigo, com seu vizinho, com seu irmão em Cristo, né? Faça isso e o teu irmão vai buscar na Bíblia essa passagem e vai refletir e vai entender o que é preciso fazer para enfrentar situações adversas. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe.